Riven, o próprio Echo, e é por isso que eu vejo ele como uma grande ameaça nesse time da Fnatic. E agora então, sem mais delongas, Pix e Bans da primeira partida da grande final da LCS Europa, Fnatic versus Origen, Fnatic lado esquerdo, equipe azul, Origen lado direito, equipe vermelha, e o primeiro ban foi de Kalista para Fnatic, a Origen responde com Civil. E vamos ver agora os outros bans. Kog'Maw banido pelo time da Fnatic. Eu acho que essa é uma escolha mais pro Nils, justamente. Eles estão se preocupando bastante, acredito, com a atiradora da Origen. Apesar de que eu acho que é mais para deixar o resto do jogo acontecer do que justamente a necessidade de limitar as escolhas do Nils. Até porque, em questão de atirador, em questão de possibilidades de escolhas, tem muita coisa que ainda pode ser escolhida. Agora o Azir, inclusive... atualizações que ele já estava bastante nerfado, né? Já teve os seus pontos fortes reduzidos, banido agora para o time da Origen. Exato. Vamos dizer então que Cicog foi pro Nils, então já são 3 atiradores banidos. Foco então, não só no Nils, mas o próprio Reckless também acaba sendo um pouco prejudicado com isso, porque tem que colocar a sua Champion Pool para trabalhar. Sim, e eu acho interessante porque isso muda a maneira como a Fnatic vai jogar. No jogo que a gente viu contra a Wall, por exemplo, sempre tinha Sivir na mão do Reckless e sempre tinha jogabilidade focada em ir para cima, em iniciar a movimentação. Então a Fnatic sempre pôde jogar em cima disso, mesmo com o Olaf na jungle, ou outro campeão que pudesse trabalhar dessa maneira. Agora, com a Sivir sendo tirada, a Kalista sendo tirada, realmente eles vão ter que focar em outro tipo de estratégia. Talvez uma Jinx possa aparecer, um Graves possa aparecer dando em área, né? Porque reduz muito. Sobra o quê? Cork, talvez, com uma escolha muito forte. Tristana. Uma Tristana pode aparecer. Então isso força muito um jogo diferente. Eu gosto dessa ideia. Riven sendo tirada do Rune, o que é incrível, porque talvez a Fnatic queira algo no... aliás, a Origen queira algo no topo que a Riven consiga trabalhar contra muito bem, como um Nautilus, por exemplo. Exato, você já evita a possibilidade de ser counterado, né? Ainda mais que, geralmente, o campeão que fica por último lado vermelho é o campeão da rota do meio, né, Jester? Pois é, eles não querem se arriscar deixando essa Riven aberta. Concordo com você, eles vão deixar provavelmente a última escolha para X-Pick para a rota do meio. E a Riven, ela se dá muito bem contra esses campeões muito resistentes na rota superior. O Shen, o Nautilus, porque a partir do momento que ela ganha a primeira luta, que ela garante a primeira eliminação, ela dá um snowball em cima desse campeão, porque ele não tem mecânicas para sobreviver, para trocar contra ela, vai precisar inverter rota, precisar chamar o jungler, isso vai criar uma necessidade muito grande em torno da top lane, que o Rune, além de já conseguir uma primeira vantagem, ele vai conseguir manter essa vantagem, ele já mostrou que ele sabe fazer isso muito bem, então tiraram essa grande ameaça da rota superior, que é a Riven. Vamos ver se ele tem outra na manga, mas a primeira escolha é justamente a Elise pro Reignover. Que vem sendo, né, uma escolha muito disputada no competitivo, né? A gente viu tanto ontem isso acontecendo pela LCSU quanto pela LCS América do Norte, né? E hoje, pelo que parece, vai ocorrer nessa grande final entre Fnatic e Origen. A Origen vai mostrando já um Cork, seria uma garantia interessante, um atirador que está poderoso. E olha só que o Soaz escolhe o Gangplank, que ontem também apareceu. Sim. E estava, apesar da derrota da Wall, né, nas mãos do Vizichat, ele estava muito forte. É um campeão forte, o dano dele é altíssimo. Eu acho que agora a gente já justifica bastante esse ban na Riven, porque o Gangplank não teria tanta facilidade para enfrentar essa Riven na rota superior. Mas eu acho que eles escolheram muito cedo, eles podiam ter esperado um pouquinho mais, a menos que eles estivessem com medo que o Rune já fosse garantir esse campeão, mas a gente até agora não viu o Rune utilizar o Gangplank. E eu tô curioso agora para ver o que o Amazing vai trazer para a selva dele. Adoraria ver ele jogando com o Lee Sin, campeão que ele não mostrou durante essa etapa inteira, e ele jogava muito bem com o Lee Sin, pelo menos na temporada anterior, quando ele jogou pela TSM, o Lee Sin dele era o principal campeão do leque dele. E agora também, claro, o Cork, que vai ficar pro Nils, e a Fnatic vem respondendo, vem mostrando suas escolhas. Esse ele está fechado, eu ia dizer já que é realmente uma escolha natural, e o Victor também, que apesar de estar nerfado agora na atualização que a gente está, no 5.16, mudou um pouco a forma que ele participa no jogo, que ele evolui no jogo, mas ainda acredito que vai continuar aparecendo. Entretanto, no 5.14 ainda bastante forte é escolhido para o Feven. Interessante que enquanto a Origen mostrou um solo que é o da rota superior, a Fnatic mostra o seu solo na rota do meio. A Origen, em tese, já poderia até garantir ser campeão da rota do meio, quem vai enfrentar esse Victor, mas vão deixar realmente para a última escolha. Mostram o Brown, que está alocado, e o Gragas também. Exato, então o Amazing não vai mudar um pouco
não vai, aliás, mudar nada do que ele vem habitualmente utilizando, que é esse Gragas, né? Vai realmente ficar a última escolha para as mãos da X-Pac, a menos que esse Cork nos surpreenda e vá para a rota do meio, mas acho que não vai ser o caso. E até falando um pouco da história dessa final, né? Nós temos 8 campeões de LCS, apenas o Nils e o Mif que não são campeões, e o Mif ainda tem um vice-campeonato pela Lemon Dogs, né? Então, realmente, muita experiência nessa grande final. E é interessante ver que a Origen está correndo muito pro lado de o time ser resistente no lugar do Gangplank. Porque é um jogador que... Não, o Souza vai ser um jogador ali que vai trabalhar muito mais na questão do dano para essa composição do time. Ele vai trazer a presença em perseguição, que funciona muito bem com o Gangplank e os barris mais pra frente no jogo, a presença global dele com a ultimate. E tem Gragas, tem o Cork, que é muito seguro para pokear. O Braum para todo mundo com a parede, aquela porta gigante que ele põe, que é o escudo dele. E agora, vamos ver, né? 20% de vitórias com ele, é um campeão muito seguro, como eu tava falando. E o Varus, tecnicamente, também é, se ele não for alcançado com uma iniciação muito forte, né? Então vamos ver como a gente vai jogar. Cassiopeia também campeão pra trás, Twisted Fate com o Pick-Off, que seria um pouquinho diferente, mas também vem a calhar, né? Porque o X-Pac funciona muito bem com o time, vendo com o gank muito cedo, então a Origen tá contornando o Gangplank com um time bem resistente. Interessante, olha, Gangplank com o Twisted Fate seria uma dupla presença global, né? O Gangplank com Ultimate, e ainda com Teleporte, claro, e o Twisted Fate também com seu Ultimate. A equipe da Fnatic fecha a composição com Tristana e Lulu então pro Rune. Interessante, né? Você cria muitas formas de defesa para essa Tristana, inclusive. Pois é, a Tristana vai ter bastante proteção, a Fnatic principalmente vem com um potencial muito grande pro late game, e ao mesmo tempo o mid game deles não está enfraquecido. Eles têm o Vitor para segurar as rotas, segurar esse momento do mid game, a Lulu também faz um mid game interessante, o próprio Alistar, a Elise, e eles têm quem passe forte pro late game. Vitor e Tristana evoluem muito bem pro late game. A Origen estava mostrando aquele Twisted Fate, preferiu trocar pro Varus, era um dos principais campeões aí do X-Pac durante toda essa etapa. Pela composição que a Origen tem, eu acredito que eles vão sentir falta de dano mágico, mas ao mesmo tempo você sente mais falta de dano mágico quando o time inimigo tem muita resistência. Tem muito campeão que vai comprar armadura. Tendo uma Lulu na rota superior, quem vai comprar armadura é no máximo a Elise e o Alistar, e a Lulu ainda pode ser um alvo fácil, o próprio Vitor, então talvez eles consigam passar por isso, tendo uma composição da Fnatic que não vai crescer tanto na questão da resistência. Acredito que as duas composições estão bastante próximas, acho que os dois times escolheram muito bem, e a Fnatic tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo com esse Gangplank do Soas, porque pode ser o campeão para ser o diferencial no time da Origen. E a gente agora também entende o porquê dessa escolha do Braum, né, para também evitar que pudesse vir pelas mãos da equipe da Fnatic. Tudo bem que já tinha um Alistar escolhido, né? Mas de qualquer forma, acabou ali então tendo esse Braum para se defender muito bem e evitar qualquer situação de poke, né? De evitar o poke desse Varus. E o time da Origen vem com uma estratégia clara na composição deles, que é o Kite. Todo mundo vai conseguir ajudar o time a recuar e manter esse dano. O Varus, ele recua muito bem, causando dano. O Cork, o Braum, o Gragas tem ultimate pro momento que der tudo errado, que precisar realmente expulsar os inimigos de perto. E tem também o Gangplank que a gente já viu ontem pelo time da Unicorns of Love. Quando ele tá recuando e deixando os barris, é difícil você continuar na perseguição. Ele devolve muito dano em quem continua perseguindo. Então, realmente, bastante arriscado perseguir esse time da Origen. A Fnatic tem que entrar, explodir quem eles conseguirem e sair, porque perseguir eles vão acabar perdendo a luta. Certo, muito obrigado pela sua análise, GSTV. E agora, então, começa a grande final da LCS Europa. Fnatic versus Origen, Pepo. E que jogo vai ser esse, Tobo, com as duas equipes realmente vindo com todo o potencial para ganhar essa série. Eu ainda acredito muito na Origen como uma surpresa maior ainda do que foi na LCS. Claro, eles jogaram contra a Fnatic, todo mundo teve um gostinho de derrota contra a Fnatic nessa LCS, mas eu acho que eles vêm para realmente mostrar que estão preparados. Eu acredito que eles vão mostrar um jogo também diferente nessa série. Pode ser que eles realmente tragam escolhas um pouco inusitadas, escolhas pouco vistas até agora, porque no que a gente tá vendo, fora esse Gangplank que a gente viu que tá forte, X-Pac com o mesmo campeão que divide com o Fab, então os times são muito próximos. E o Rune acabou errando a sentinela, né? Ficou fora ali daquela Trimoito, então não vai ter a visão que ele gostaria, não é ideal pelo menos, né? Souza aqui com seu Gangplank, parece que vai começar pelas Aquaminas, o Amaze também já está por aqui, vai brincando aí. E olha a skin do GP. Exato, forças especiais. Pois é. Então vai utilizar aí a skin que
Acabou sendo, digamos, a skin de escolha do servidor brasileiro, né? Sim, sim. Quando lançaram, inclusive na festa de lançamento que teve, eles mostraram a skin pra gente, a splash art foi bem legal. E tem umas falas ali bem inusitadas, né, representando ali personagens de filmes brasileiros. Exato. Mas enfim, Toboco, sentinelas sendo colocados pelos dois lados, principalmente agora a Origem, que mostra essa inversão, já vem ali vendo onde tá o Reignover, onde tá o caçador e normalmente, né, o topo do time inimigo. Então a Origem vai trabalhar sim nessa inversão. Pouca visão de começo, não deu tempo da Fnatic perceber essa invasão e inversão agora que acontece. Então eles vão ter que trabalhar em cima disso porque o Rune já desceu lá e vai tentar inverter também. E ocorre aquilo que a gente esperava, né? O SOS ficando com a Maze, então vão compartilhar um pouco dessa experiência e farm, tanto que até o SOS fica com os monstros menores da selva, né? Já tem 4 de farm, inclusive. E agora sim, chega o Rune, também começa a fazer a selva, vai compartilhar a experiência com o Reignover, então a inversão é feita, muito provavelmente teremos a destruição daquela torre, a primeira da rota superior e a primeira da rota inferior rapidamente. Um jogo que começa meio que da forma que a gente já esperava, né? E é um jogo onde parece que os dois lados vão querer realmente levar a torre, mas nesse aspecto a Origem acabou se dando melhor, porque eles surpreenderam com a inversão, tanto é que a gente viu o Rune teve que descer até os lobos para conseguir acompanhar a Elise do Reignover. E mesmo com a Tristana na mão do Reckless, é tarde para eles baterem agora. Então acaba sendo uma situação onde a Origem vai levar essa onda de minions, vai acabar levando a torre rápido no topo e vai poder descer para talvez contestar... O Souza acabou apanhando ali da torre, né? Para contestar um possível dragão. O que não daria aquela vantagem que normalmente a Fnatic consegue nas inversões. Assim, na rota inferior aconteceu a mesma coisa que o Alustar. Ele também acabou tancando alguns ataques da torre, perdeu bastante vida. Dá até entender que se fosse mais um, seria batido ali, executado, melhor dizendo, né? E pronto. A torre vai cair, tem os minions ali pra bater daqui a pouquinho, o próprio Souza vai destruir a torre, então primeira torre da partida fica nas mãos da Origem. E muito bem jogado por eles, né? Eles acabam acelerando o tempo de jogo, o que é bom para um Cork, por exemplo, então eles evitam uma fase de rota um pouco difícil, o que mostra realmente esse foco também em cima do Rune, né? Que teria ali o Alulu para segurar bem contra o GP, então a Origem trabalhou bem na situação, reconheceu que o inimigo teria maiores forças em rotas, né, individuais ali, comuns. Então, trouxe ali um espaço para respirar no jogo. E é muito bom pro X-Pac que tá segurando o meio. Por enquanto, o Fabio não conseguiu tocar nele, né? Só tirar a mana do X-Pac que tá farmando de longe. E diferente do Rune, o SOS farmou também naquela inversão, né? A gente vê que ele já tem 13 de farm, né? E já está na rota há muito mais tempo que a Lulu. Então consegue mais ouro, pelo menos, nesse começo de partida. O grande diferencial foi esse, Toboco, né? A Fnatic não saber e o Rune acabar se prejudicando muito na descida, né? Agora tá igual em número de torres, tem o controle de visão pelos dois lados, o Reignover fez a selva dele. Não rolou gank dos dois, obviamente, porque eles estavam focados em levar o mais rápido possível tanto os buffs inimigos, né? Trocaram de buffs, como também as torres. E agora a gente vê o Reckless sozinho, pegando experiência, crescendo, segurando uma rota, e contra o Gangplank, a Tristana ganha. Não tem perigo algum representado, então o Yellowstar fica livre para andar pelo mapa. E agora pode ter a jogada contra o X-Pac, já utilizou... Nossa! Que lindo flash do X-Pac, que agilidade impressionante, Pepo! É a resposta que salvou a vida dele. Porque, Toboco, se por acaso ele fosse pego nessa cabeçada, ele teria morrido. A Elise estava do lado, ia ter casulo, ia ter controle de grupo. Realmente, uma excelente jogada. E de novo, né? Mesmo com a rotação de Yellowstar pro meio, não acontece abate. Ele sobe junto com o time e, novamente, a Origem só vai levar mais cedo essa torre. Não vai dar uma diferença tão grande. A não ser que a equipe da Origem tivesse uma visão dessa Elise que tá ali pela parte do topo, que tá ganhando X-Pac, inclusive. Exato, nossa, desviou do casulo, porém veio o dano do Feven, teleporte do Soas. Vamos ver como é que vai ser a chegada dele. Ele chega, mas é pra fazer o primeiro dragão da partida, Pepo. E era isso que eu ia falar, Toboco. Eles tiveram a visão da Elise que eles precisavam. E agora com o teleporte, sim, eles precisam fazer valer a pena essa descida. Eles precisam causar dano nesse dragão, juntamente com o topo que desceu. E o Gangplank nada melhor do que ele, né, pra causar dano com o barril já cedo. Ótimo controle. A Elise normalmente é o campeão que se espera que tenha esse controle pela porcentagem de vida que tira do dragão, Toboco, por poder fazer rápido, mas a Origem sai na frente na inversão e nas respostas. Claro que teve ali um pouquinho de habilidade do X-Pac para desviar do casulo, sair vivo, juntar com o time e fazer o dragão. Nossa, então sofrendo aí para fazer o primeiro dragão do jogo, então garante esse buff importante, primeiro buff. Enquanto isso, o Souza utilizou o teleporte dele, já que não conseguiu ajudar no abate pro X-Pac, ele já foi para a rota inferior e permanece farmando. Já abre 23 a 6 contra o Souza. E esse é o mais importante, né? Contra o Rune. Sim, o Rune. O mais importante desse aspecto é que, além dele criar, obviamente, uma vantagem
contra o adversário direto, né, de papel no jogo, de rota no jogo, ele consegue também crescer para a ultimate dele ser forte. A gente tem que lembrar sempre que o Gangplank é dependente desse farm, principalmente com o Q dele, né, que vai dar as serpentes de prata para ele conseguir crescer mais. E a gente vê na comparação aí, né, nesse split, o Rekkles e o News, né, do outro lado, a gente vê um KDA bem diferente, mas claro, tem que contar também que é uma questão de comparar um jogador muito mais antigo contra um jogador que está ali há pouco tempo, né? É o que a gente pega e fala, é o que menos tem experiência na origem. E principalmente, né? São 5 jogos a mais pro News. Já tem 7 partidas de core, quando tem apenas 2 de Tristana e Rekkles. E olha só agora, nossa, tomou acerto crítico ali em área. Sim, e é interessante esse barril do Gangplank, né? Porque o negociar dele ativa, né, todo o efeito da habilidade. Então sim, se vai sair um crítico, o barril também vai causar. Gank em cima com um dive no Soas, mas o Amazing tá por ali, chegou o Myth também. Se gank não vai dar muito certo. Exato, é porque já é um 3 vs 3 fora a torre que pode proteger a equipe da origem, né? Até me parecia um pouco daquelas jogadas que a NTZ tentou fazer na final. Pois é, né? Um pouco arriscada, Toboco. E o incrível é, a origem não tem como não repetir o que eu vinha falando. Tá muito bem preparada para esse jogo. Eles leram muito bem quem poderia ser gankado. Nesse momento você viu, o Amazing estava ali esperando, desceu o Myth, sabendo da possibilidade. Eles de fato viram. Eles viram a movimentação do time inimigo saindo, né? E então isso conta muito. O Neos, nesse caso, faz muito parecido com o Rekkles. Ele vai contra o jogador do topo da Fnatic e deixa essa Lulu muito, mas muito recuada. Então se tiver um teleporte do Rune para salvar um gank, o Neos vai levar tudo no topo. E olha o Rune agora, já vai indo pra cima porque mexeu no Rekkles, utilizou o salto foguete, teve a Valkyria do Neos, vai se reposicionar. É bom pra ele, né? Ele consegue ali se manter vivo por enquanto. Tem que tomar cuidado, claro, com toda essa visão que ele tem antecipada, porque sem o Valkyria ele fica assim muito vulnerável. Tem muito controle vindo, né? Tem o Alistar principalmente numa rotação ali rápida. Então o Neos tem que se afastar, tem que correr. E os dois suportes trabalhando muito parecidos, Toboco. Muita visão, muita rotação entre eles. O meio por enquanto só segurando. Então são dois lados ali segurando no jogo pra crescer e disputar mais objetivo em boas chamadas do que na luta em equipe. Os dois lados, claro, são fortes, mas eles precisam crescer primeiro. Enquanto isso, tem a invasão sendo feita aqui pelo Star e pelo Reignover, porém foram vistos por uma sentinela naquela moita logo atrás. Tá protegido aqui, de certa forma, o Myth. Ele sabe que tem jogadores da equipe adversária dando uma voltinha pela sua própria selva. E a ideia, parece, da Fnatic é tentar sempre esse dive. Alistar e Elise juntos, pegar um alvo sozinho e uma T2. Funciona bem, né, Toboco? Porque temos que lembrar que o Alistar, ele não tá no nível ainda de tancar a torre, mas ele pode dar um controle, sair, aí ele ataca, pega o agro da torre, depois sai num rapel, e todo esse tempo o Rekkles fica livre para bater. Então é uma estratégia muito boa, porém tá sendo neutralizada pela origem, né? O Myth sempre rotacionando, sempre trazendo ali a presença dele, muitas vezes sem ser visto, porque a Fnatic vai colocando sentinela, ele vai tirando no mesmo ritmo, vai colocando as dele e vão crescendo, né? Principalmente o Cork, por exemplo. Se a gente notar, já tem 2 itens da Força da Trindade, enquanto a Tristana do Rekkles tá buscando só farm com a espada avarenta. Então a origem tende a ter um meio de jogo mais forte. O Cork vai crescer muito e se eles controlam um segundo dragão, além de ter uma força extra com o primeiro, vão poder levar objetivos mais rápido. E a estatística se mantém pelo menos da origem, né? Quando tem inversão de rota, eles ficam ali cerca de 125 de ouro. Aliás, cerca não, né? Fica 125 de ouro a menos, né? A gente vê que a diferença está por volta de 200. Quem perdeu nessa história foi a Fnatic, que tem uma média de 1000 e, lógico, só conquistou 1/5 aí dessa vantagem média. E agora, Ultimate do Gangplank é pra farmar esses minions, é pra deixar essa rota tranquila pro Soas e pronto. Acabaram os minions da Fnatic. É uma das vantagens de você ter o GP também, né, Toboco? De longe, bem de longe, você consegue controlar uma rota que você está tomando posição, quando você precisa voltar e fazer algo a respeito. E o Rune agora aqui tá com um pouco de medo de avançar, né, Toboco? É bem perigoso para ele, tá sendo zoneado. E é bem complicado, porque, de novo, é um trabalho da origem em tentar neutralizar ele dentro do jogo, sem gank, mas com estratégia de rotação. O Rune tá tendo pouquíssimo espaço para conseguir farmar, Toboco tá muito atrás no jogo, essa Lulu dele. Isso é interessante, né? Não tem um tanque de ofício o time da Fnatic. E eu imaginei que o Reignover fosse pro Titer Dente, mas ele foi pra Glaive Rúnica. Interessante, vai né? pra mais dano. Tudo bem, o JSV até explicou um pouco da composição, né? Que a ideia da Fnatic é burst e aí acabar fugindo. E olha só agora o Rune, vai sair o First Blood! First Blood fica nas mãos da origem! Que bela execução, Toboco. O Myth jogou demais, o Fabven acaba apanhando no meio, mas o Myth jogou muito bem, né? Foi a mordida do inverno dele que
criou a jogada, que fez com que o Rune acabasse sendo pego ali, era muito controle. O flash com barrigada do Amazing foi tão rápido que não deu tempo do flash, e do Rune no caso, e não deu tempo do crescimento virente. Foi controle atrás de controle, dano, burst, abate, e foi pra mão do Nils. Ele já fecha a força da trindade dele com a volta à base. E a gente vê também o Victor, né, já, em vez de fechar um grande item que não fosse já do seu próprio cajado, tá ali, última evolução já nas mãos do Febre. Pois é, acaba que ele ganha bastante poder de habilidade, ele acaba tendo tudo disponível pra utilizar, né? Então, ele tá buscando sim terminar o mais rápido possível, Toboco, porque... Ainda busca a última evolução, sim, na verdade. Sim. Ele tá buscando trazer isso à tona, né? Porque o controle que ele vai ter vai ser maior, ele vai ter mobilidade, né? Com o escudo dele, ele vai poder trancar o inimigo e dar aquele pequeno knock-up puxando o inimigo, e também tem, claro, né, o dano do raio da morte. Então é um foco interessante. É que ele tá tomando pressão também, né? Porque ele tá sempre ali numa rota onde que normalmente o Victor ganha, contra o Varus não tá sendo bem assim. E outra, né? Tem um custo-benefício impressionante esse item. Tanto que foi o que sofreu a grande mudança no 5.16, né? Pra tentar deixar o Victor aí ajustado. Enquanto isso, a gente vê a Origin já atacando aqui, aliás, a Fnatic chega a Origin agora dentro do Covil, garante o roubo do dragão! Enquanto isso, o Amaze tenta resistir, muito dano sendo causado em cima dele, o Overcast faz pela parede, ainda pode ser atordoado pela passiva do Braum, passou o ultimate do Mif, mas acabou pegando em absolutamente ninguém, Pepo. E olha que descida rápida do Souza, enquanto o Rune faz o inverso, ele sobe pra segurar a rota dele. E de novo, o Gangplank sendo presente pra pressionar, obrigando o Rune a, depois de dar ultimate, ter que voltar, porque não tem mais o que fazer. A Lulu não vai se encarregar de dano, não vai ter troca, o dragão já foi roubado. Então realmente a Fnatic, de novo, perde muito nesse objetivo que eles estavam fazendo, mas a jogada do Amazing foi precisa. Consegue o roubo, acertou o golpear. Definitivamente a Origin tá na frente, o Toboco tá dominando o jogo, né? E temos que lembrar uma coisa. Eles acabam tendo uma composição que, vai, como eu falei, vai ser resistente e tá ficando forte muito rápido. Muito rápido nesse jogo. Só que também temos que recordar que essa composição da Fnatic é late game, né? Então eles precisam realmente enrolar o máximo possível essa partida, chegar ali na casa dos 45 minutos, daí sim vai dar tempo de crescer todos esses jogadores, o Victor, a Tristana, a Lulu, e aí fica complicado pra Origin. Vamos ver como que a experiente Fnatic vai conseguir segurar essa partida. Já começa a focar essa primeira torre da rota do meio, tem muito dano, são 4 jogadores, chega agora o Enrover, o Yellowstar e o Feven pra tentar segurar, passou até inclusive a flash ali do X-Pac, vão pra cima agora com o ultimate também do Feven, garante o abate agora o Enrover, tem o ultimate ainda do Victor, tem que correr o time da Origin e quase destrói a torre. Briga muito bem pela torre a Fnatic, Toboco, né? Arriscou bastante o Rainover, mas ainda assim tá vivo. O problema é, vem onda de Minions novas, o Varus é um campeão que não tem problema com a onda de Minions, o Mif vai acabar sendo focado, pelo que parece ali. Um ataque do Minion, Toboco, meu sairia... Deus, e não foi aí! Vai sair agora, vai sair agora. Agora vai sair. Mas de fato, era só um ataque do Minion, mas não tava saindo. E o Rune quase que paga com a vida também por isso, né? E a gente vê como a Fnatic tá se agarrando a esses objetivos, não só pela controle de visão, claro, porque você perde espaço de mapa quando você perde uma torre, naturalmente. Mas é você evitar que a Origin cresça de novo, porque é ouro de torre. Então todos estão crescendo ali, todos estão conseguindo, né, mais nessa partida. Então o Azul sendo entregue agora, o X-Pac tá segurando o jogo e muito bem. Esse Varus dele foi a melhor escolha possível, ele cogitou tudo de Fate, mas nesse aspecto o Varus tá funcionando de maneira excelente, Toboco. E esse poke que vem depois, junto com o Cork, ou quando eles verem um espaço, o Gangplank com os barris, é muito difícil pra Fnatic segurar. Né? A Fnatic é um time que recebe muito bem o engage, porque tem Victor, porque tem Lulu, porque tem Alistar. Agora, poke é difícil deles evitarem. Eu achei até, você comentou do Gangplank, eu até achei estranho o Gangplank não tá nessa luta da torre. Porque ele poderia ter ultado, você acaba meio que cria um zoning, né? Sim. Você não quer entrar no ultimate do Gangplank. Tudo bem, nível 1 ainda não machuca tanto, mas de qualquer forma você sofre a lentidão. Exato. Então você quer evitar esse tipo de situação. Por exemplo, vai que você entra no ultimate, tem o ultimate do Amazing posteriormente isolando o alvo e acaba perdendo o jogador da Fnatic. No mínimo curioso o Souza não ter guardado, digamos assim, o ultimate. Sim. Vamos ver se ele vai fazer bom uso dela, né, Toboco? Porque é uma ultimate, sim, muito necessária pro time. É uma presença de mapa muito importante no jogo. Então ele precisa, sim, fazer uso dela. Vamos ver uma rota que seja mais avançada, talvez, né? Inclusive agora a gente vê a invasão da equipe da Origin por toda a selva, né, da Fnatic. Eles têm muito espaço em todas as rotas. Eles podem avançar sem muito perigo, né, nessas partes da selva que ainda não tem a defesa da primeira torre. Olha como eles dão aquela volta. Podem tentar uma jogada aqui embaixo de novo e dessa vez o Reckless
pode dar em perigo. Ou no meio, em cima do Fabian. Olha o dive em cima do Fabian, utilizou Purificar, o ultimate do Gangplank, o Fabian vai se reposicionando, teve o ultimate do Braum, mas ainda assim vai ser difícil de segurar essa torre agora, já conseguiu mandar o Fabian de volta pra casa, e a Origem vai destruir a T2 da rota do meio. Olha o Manover, tem que tomar cuidado, tá ali, Pepo. Quarta torre no jogo pra Origem, vai gostando do jogo. E uma execução invejável da Origem nesse jogo. A ultimate do X-Pac pegou no limite do alcance, obrigou o Fabian a usar o Purificar na hora, e o grande problema foi esse, ele tomou todo o resto de controle de grupo, de dano possível, e agora, novamente, a Origem vai em busca da torre. Eles querem objetivos, Toboco. Tem mais um barril pra estourar daqui a pouco e a torre vai cair. Nossa, vai cair. O Rekkles perdeu muita vida. Não tem como segurar essa torre. O time da Fnatic. A vantagem do Merc é imensa pra Origem. Garante a 5ª torre no jogo. Pepo, onde é que tava essa Origem na fase de grupos? Pois é, né? Tava escondendo o jogo, talvez, Toboco. E tava escondendo também moral pra jogar contra a Fnatic, porque... a gente falou, tem história, tem muita coisa em jogo nessa partida, né? Nas partidas que vão seguir, claro, porque é uma série. Mas olha só, até na questão de torcida a gente vê uma igualdade ali presente quase, porque porcentagem pequena, 4% de diferença entre eles, não é muita coisa, né? Então a Origem vem mostrando um jogo de quem quer ir pro Mundial. Eles não querem ter que disputar depois, eles querem garantir vaga direta. Olha, seria realmente surpreendente, né? A imbatível Fnatic sendo derrotado numa grande final. Mas calma, que ainda é o primeiro jogo. Detalhe, dos 18 primeiros minutos do primeiro jogo. Sim, então tem muita coisa pra acontecer. Exato, Toboco. O que mais surpreende a gente é a Origem tá conseguindo fazer, né, uma escolha limpa, muitas vezes, de objetivo. Porque, claro, eles perderam membros, né, do time. Foi abate lá na rota no meio, por exemplo, para levar a torre. Mas, normalmente, as chamadas da Origem estão valendo o objetivo. Não está sendo luta simplesmente por querer lutar. O poder de pressão em uma rota deles já está tão grande que não tem muita resposta, né? A Fnatic não consegue trazer tanta defesa assim. Tem Victor, tem Lulu, mas nem sempre eles estão juntos, nem sempre a onda de Minions é destruída tão rápido. E o Soas está participando muito bem. Fora da rota ou, né, numa investida nessa torre, estão muito bem. E olha o dragão. Não tem como a Fnatic contestar. O Renover tá até longe, sabe que voltou o dragão, mas como vai contestar? Sendo que você pisa na sua selva e você tá sendo visto pelo time inimigo. Isso que é perigoso, Pedro. Aos 30 minutos, 31 na verdade, né, caso seja feito rapidamente o 4º dragão do jogo, a Origem já pode ter o 5º buff de lutas aos 31 minutos, imagina. É muita coisa. E, de novo, a gente sempre destaca que a Fnatic é um time que volta. Você mesmo falou bem, é um time que tem uma composição que é pra tarde no jogo. Não é tão cedo assim que eles vão conseguir fazer muita coisa. O grande problema, tem um membro do time que é importante nos jogos, mas que não tá conseguindo crescer, Toboco. 81 de farm na mão do Rune, 2 itens fechados até agora para o Lulu, que tem agora territorial. Claro, dá pra também contar o encantamento da bota, mas... olha a diferença, 169 de farm, é muito grande. A Origem fez um trabalho excelente nessa inversão. Nossa, flash do X-Pac, chega agora Yellowstar, vai tentar isolar o X-Pac, totalmente burstado pelo time da Fnatic. Teleporte agora do Soas, ele chega, já sofre bastante dano, tem que tomar cuidado do Soas, passa o caso do Enover, mas não pega no Gragas, e com isso a Fnatic respira na partida. Nem deu tempo do X-Pac usar o Purificar, Toboco. Ele tinha o feitiço de invocador disponível, não consegue... olha o Rainover, olha o dano que ele recebe do barril, né? E olha o Rune agora. Olha o Rune agora, pode ter se complicado. Tem agora o isolamento do Rekkles, porém ele se reposiciona a tempo. Com isso vai ganhando tempo a Fnatic, vai conseguindo encaixar seu jogo. Esse abate em cima do X-Pac foi muito importante. Dá pra ganhar fácil aí alguns minutos agora, Fnatic. Certeza, com toda certeza, Toboco. Sem o Varus presente pro dano, né, a gente vai ver toda essa jogada bem trabalhada em cima, né, do gank. O X-Pac usou o flash pra sair do casulo. E o grande problema foi que mesmo ele tendo a possibilidade de usar o Purificar, o combo tava certo. O Yellowstar jogou perfeitamente ali o X-Pac pra cima do Fabian e explodiu ele, né? E o Rune consegue se salvar e ao mesmo tempo que salva a Tristana, porque o foco foi nele, ele chutou, depois a Tristana usou solta foguete mesmo com o ult do Gragas. Então o Rekkles se posicionou bem. Vamos ver agora como a Fnatic vai conseguir reagir a essa pressão, porque é no topo, Toboco, e também no meio, porque o Varus já empurrou aquela onda de Minions. É a única T2 ainda em pé, né? Inclusive, olha só, o Yellowstar quer repetir a jogada, já toma cuidado agora a equipe da Origem. Detalhe que a Yellowstar já tentou fazer essa jogada várias vezes nessa partida e finalmente deu certo. Finalmente conseguiu o abate em cima do X-Pac e além de forçar o flash. E o trabalho da Origem agora é minar essas rotas onde pode passar o Yellowstar, né? Para eles preverem a chegada do Alistar por trás. A jogada realmente foi brilhante, né? Ele pegou pela Kuamina no meio, né? Ninguém ia esperar aquilo.
e a ultimate do Soas. Exatamente, olha, o Feven tem que recuar e o Alistar também perdendo muita vida, teve que ultar, inclusive o Alistar passa mais uma flecha do X-Pac e agora sim, pode e vai conseguir a 6ª torre no jogo, a Origem. Restam apenas as torres da base para o Fnatic. E obviamente, Toboco, que a evolução da Ultimate já aconteceu, eu quero até ver, inclusive, eu não vi no começo da animação se foi a de dano maior com a bomba no meio, né, porque os disparos estavam muito lentos para ser o disparo a mais que tem no Ultimate do Gangplank, e também tem a possibilidade de ele dar velocidade de movimento para o time em área. Então eu acredito que foi do dano maior, a gente vê aqui no meio, né, o Nils. Nossa, olha o Nils pego no casulo, olha o dano da Elise posteriormente, tem ainda agora o teleporte do Rune, pode se complicar o Miff, nossa senhora, sai vivo com pouquíssima vida, Rune agora ficou vendido do lance, abatido pelo Amazing, tenta se reposicionar o Yellowstar, não tem o seu ultimate, chega agora também o Soas, vai complicando a situação da Fnatic, mais uma faixa do X-Pac em cima do Rekkles e abate, garante o abate, são 4 no total pra Origem, que pode partir para o Barão, Pepo! Sem dúvida eles vão fazer o Barão, Toboco ganharam uma luta incrível, com o foco no Nils, gastou toda a mana, mas recuperou a vida, conseguiu com a ajuda do Amazing ficar salvo para causar todo esse dano, e vem agora o Victor tentando parar, o Feven ainda assim vivo, passou o ultimate do Varus, X-Pac não vai parar de jogar essas flechas dele, tira a vida de novo e não tem como. O Barão vai ser da Origem. Mas o Soas tem a sua cura, tá ali. Primeiro Barão da partida fica nas mãos da Origem e a imbatível Fnatic pode perder. E a gente vai ver o começo dessa luta, o Nils focado, olha a vida que ele perde, Toboco, mas olha como ele fica muito bem protegido pelo Amazing, que ulta no Rune, o Rune foi tirado de posição, jogou muito bem também, e olha como é o problema do Varus ficar vivo. A jogada deu certo no começo quando eles focaram o X-Pac, porque ele morreu antes de causar o dano, e olha o que ele faz depois. De novo, ele vai buscar agora o abate em cima do Rekkles e o Nils fica livre pra bater em todo mundo, o Soas dando aquele trabalho. Então, a Origem, nessa luta, deu uma aula de como se posicionar e como dar peel, né, pra um atirador. Mesmo sendo um Cork, o dano distribuído nessa luta pelo Nils também foi alto. Foi realmente muito alto, o Rune está chocando a sentinela, Nossa senhora, olha o dano que ele sofreu, ficou com metade da vida, Pepo, só nessa brincadeira. É, o barril não causa dano, né? Faz nada. E agora olha só, a Origem vem pra conseguir o primeiro inibidor da partida, pra ficar perto da vitória, pra abrir essa série na grande final, pra finalmente acabar com as vitórias consecutivas da Fnatic. Será, Pepo? Enquanto isso já vai sendo focado o inibidor, com o buff do Barão fica difícil pra Fnatic segurar. A diferença no ouro já tá na casa de 7.000 a favor da Origem, e sim, teremos Super Minions na rota do meio. Pois é, como se não bastasse, Toboco, a equipe da Origem ainda tem o Barão em mãos, ainda tem o buff que vai durar bastante tempo, eles acabaram de fazer. Em 23 minutos de partida, ou seja, 3 minutos depois do que o Barão apareceu, eles já fizeram e tem muito pra trazer com esses Minions. De novo, nessa rota do topo dessa vez, porque se eles levam mais o inibidor, o jogo vai acelerar muito pra eles e eles vão deixar a Fnatic no chinelo. Vão deixar a Fnatic no chinelo, enquanto isso, olha só, essa torre já sendo focada, o ultimate do Soas foi justamente pra zonear, pra evitar que os Minions chegassem e com isso permanece a Origem no cerco. Já tem uns barris ali do Soas, já foi destruído, né? Não vão deixar, até porque o dano realmente tá muito alto. Finalmente chega mais uma onda de Minions, o Yellowstar parecia que ia iniciar, mas por enquanto nada disso. O foco é na torre, meu Deus do céu! Olha a quantidade de dano que o Rune sofreu, utiliza a Solar e agora também o Amazing, parte pra cima a Origem desse segundo inibidor, podemos ter Super Minions na rota superior, Pepo. É muita coisa, Toboco, e a composição da Fnatic sofre contra um time tão forte, tão cedo no jogo, de novo o barril explode, dessa vez não pega em ninguém, mas não precisa, o inibidor era o foco, a equipe da Origem faz ele, sai muito bem, o Nils agora pode usar o Valkyria pra longe, pode sair da base inimiga, e usa ela até ali numa situação de nem precisava, porque o inibidor do meio já tinha sido destruído. E a Origem esmaga por enquanto a Fnatic nesse jogo, uma diferença considerável de ouro e principalmente em questão de objetivo, né? Tem 3 dragões, o primeiro barão já foi feito e eles partem para o que pode ser o 4º dragão deles no jogo agora. Resumindo, né? Conseguir abater esses minions mais rapidamente. Enquanto isso, a Maze já vai descendo, tem o golpear para ser utilizado e garantir esse 4º buff do dragão. Pode colocar na conta, Pepo, a menos que consiga um roubo aqui milagroso, um win-over. Pode acontecer, vamos ver se ele tenta. Não, nem vai tentar, a gente já vê ali o win-over na rota do meio. Com isso, o 4º buff de dragão ficará nas mãos da Origem. E olha como é um problema isso, Toboco. Tirando o fato de que Yellowstar tem muito controle de grupo numa luta, se ele não consegue fazer total diferença para anular um alvo antes de mais nada, fazer um pick-off, não tem linha de frente a Fnatic. Não precisa, como eu falei, não precisa chegar perto do Victor, não precisa chegar perto da Maelise, de Malulu com ultimate.
tá fraco ainda o Rune. Não tem poder de habilidade para somar, né, a essa vida extra, não tem poder de habilidade para somar o escudo que vai ter essa Lulu. Então, realmente, a Fnatic não tem tanta linha de defesa contra esse time que, surpreendentemente, o Soaz está trabalhando como um jogador para poke também. Porque os barris dele estão chegando em quem precisa chegar e estão chegando forte. O que eu tô gostando desse novo Gangplank é que, como você falou, teve aquela, a gente pode ver isso na rota superior, né, naquele cerco à torre de inibidor. Ele conseguiu jogar um barril lá atrás. Então o que acontece? Mesmo na backline você causa dano. O alcance é bem grande. Sim. E como eu falei, quanto mais nível você tem no jogo, quanto mais você maximiza a habilidade, mais rápido você pode estourar o barril. Olha, pode o Nils estar em apuros, mas não. Vai ter que recuar o time da Fnatic. Vai começar o cerco pela torre de inibidor da rota inferior. É a única torre ainda em pé. A Origem, caso vença a partida e destrua essa torre, conseguiria as 11 torres da Fnatic. Seria uma vitória incontestável. E olha, é difícil não segurar, Toboco. Tem um Minion, né, ali de fórmula de comando que acaba sendo destruído muito rapidamente pelo dano físico do Rekkles. Mas o problema, olha só onde que tá o Soaz. Tá levando Minions em direção à torre de Nexus, Toboco. E o Rune é pouco pra defender. É muito Minion pra ele ter que segurar enquanto a Origem leva a rota inferior. Exato, pouquinho a pouquinho, né? Eles batem um pouco, voltam, batem um pouco, voltam. De fato, o trabalho do Soaz tá muito bom. Já vai destruindo a primeira torre do Nexus. Tem que deslocar o Feven. Tenta segurar agora. É uma situação desesperadora para o time da Fnatic. Inclusive já cai a primeira torre do Nexus. A segunda já está exposta. Já foi focada também pelo Gangplank do Soaz. Ele usa o ultimate. Mata esses minions rapidamente. Vai estourando a luta aqui embaixo enquanto isso. Foca em cima do Mif. Explodido pelo time da Fnatic. O Soaz não para, Pepo. Já vai focando na segunda torre do Nexus. Nexus exposto. Será que vai acabar? Será que a Fnatic vai ficar 21-1? Enquanto isso vai correndo o Soaz. Tenta agora se esquivar. Lindo flash pra sair do Alostar. O Nils ficou na rota inferior. Vai garantir a destruição. E o inibidor da rota inferior está exposto, Pepo. Pois é, Toboco, não para. A Origem teve tempo livre demais. 4 dando trabalho para 5 jogadores, enquanto o Soaz faz muito pelo time dele. São Super Minions em 3 rotas, Toboco. Tem Super Minion chegando agora pro Nexus. Vamos ver se a Fnatic segura. Vamos ver se eles vão segurar, Pepo. A situação é muito complicada, é caótica. Nexus com metade da vida. São 6 Super Minions saindo da base da Origem, cada leva de Minions. E por enquanto a Fnatic vai respirando no jogo, vai segurando a partida. Mas respira fundo e ofegante, Toboco, porque não tá fácil pra eles. Tem caminho aberto pra fazer o que quiser no jogo a Origem. E olha, eles estão com o 4º buff de dragão na mão deles, Toboco. Eles podem ter o tempo que precisar só pra empurrar essas rotas com Super Minions e conseguir uma luta absurda. Eles não precisam se precipitar tão forte, mas muito próximo desse dragão. Eles podem sim esperar um tempinho a mais, porque Super Minions vão durar ainda e eles podem lutar com o 5º buff. E detalhe, né, que tem a questão também de ter sentinelas dentro da base. O Soaz pode usar o teleporte e acabar dando um backdoor, né? E olha que interessante, a Origem, quando consegue 3 dragões ou mais, está 13/1. Só perdeu um jogo até hoje a Origem quando conseguiu 3 dragões ou mais. Lembrando, nesse split, né? E é incrível, né? O trabalho que a Origem fez nesse jogo não teve ponta solta, Toboco. Não teve rota onde eles não conseguiram trabalhar em cima, né? O Rune não jogou essa partida. Ele não fez nada além de ultar com essa Lulu. E muitas vezes a ultimate dele tá salvando só ele, ou às vezes, mesmo ele lutando, não salva nem a luta. Então, Barão voltando agora, a equipe da Origem tem muito espaço pra tentar focar em controlar a visão dele. Claro que não iniciar a torta à direito, porque talvez falte um pouco de dano pra finalizar. Eles precisam de espaço e talvez vejam esse espaço agora com a rota inferior lá, sendo focada pelo Rune e pelo Rekkles. E não tem o que fazer de fato, já vai agora conquistando mais um buff de Barão. E se quiser, pode até esperar um pouco e pegar o 5º buff do dragão. Teria ainda por teria 1 minuto e 20 de buff de Barão com o 5º buff de dragão. Seria incrível. Seria pra dar o GG. É muita coisa. E eles não têm por que parar agora, né? Olha os minions como vão ser fortalecidos agora com a chegada do Soaz, por exemplo. Ele que vem com muito dano, tem que se manter seguro, claro, não pode arriscar, mas tá ali, ó. Contra o Rune vai pra cima, mas já toma um dano alto desse negociar dele, enquanto lá em cima a Origem vem trabalhando pra levar os minions de novo. Lembrando, né? Voltou um inibidor ali no meio pra equipe da Fnatic e a Alostar vai querer iniciar. Exatamente, vai tentar ir pro tudo ou nada, acabou errando, agora o seu pulverizar, foi pra cima Maze e isolou o Rune, acaba sendo explodido pelo time da Origem, a luta prossegue e a Alostar cai na sequência, é isso que vai acontecendo, meus caros espectadores, o time da Origem vai acabando com a invencibilidade da Fnatic, justo na grande final da LCS Europa, são 3 abates em sequência, apenas Feven e Rekkles vivos, apenas os carregadores, mas o Nexus está exposto e a Origem abre 1-0 na final da LCS Europa.
Em Tomoco, pela primeira vez nesse split da LCS, a gente vê a Fnatic com cara de que não sabe o que aconteceu no jogo. Eles ficaram totalmente impossibilitados de responder essa partida. Até agora o Fabian fica ali olhando e tentando entender como eles conseguiram, né, como a Origen conseguiu trabalhar tão bem. Todo mundo foi prejudicado nesse jogo. O Victor não conseguiu fazer o trabalho dele, o Rune não fez nada com a Lulu dele, a rota inferior não teve espaço para crescer porque teve inversão. A Origen jogou demais esse jogo. Jogou demais. Incrível. E a Fnatic iguala o Undertaker, né? 21/1, que acompanha a WWE vai entender. E GSTV, impressionante. A Origen vence a até então imbatível Fnatic. E essa final acabou de virar uma grande final, porque o jogo que a gente tinha a Fnatic como total favorita contra a Origen que vinha pra tentar brigar, a Origen venceu o primeiro jogo, muda totalmente o clima dessa grande final, o clima desse jogo, porque a Origen veio pra brigar. Veio pra brigar, daqui a pouco a gente vai pros melhores momentos, mas fato é, que partida impecável, que domínio, que execução da Origen e a Fnatic, principalmente o Rune, né? Até o Pepe comentou, nossa, ele chegou a tomar o dobro do farm do Soaz. Sim, foi surpreendente o que o Soaz fez nesse jogo. Em primeiro lugar, acho que o grande trabalho da equipe em manter uma boa inversão de rotas, manter o Soaz farmando muito melhor do que o Rune e anular o Rune, não deixar que ele farmasse, não deixar que ele crescesse. E depois o trabalho que o Soaz fez durante as lutas, ele conseguiu aproveitar essa vantagem que a equipe deu muito bem. Ele foi definitivo em diversas lutas, em diversos posicionamentos. Também tem que pontuar muito o momento do time da Origen, a forma que eles souberam utilizar a composição de poke. Acho que a Fnatic se complicou muito no draft. Mostraram o Victor muito cedo, a Lulu no final, que contra um Gangplank é uma escolha muito arriscada. Acho que eles se complicaram demais nas escolhas. Vão ter que melhorar muito isso pro segundo jogo. Você acha que Lulu não é bem o campeão que deveria estar nas mãos do Rune? Um jogador tão agressivo que pega a Jarvan na rota do topo, pega uma Riven, tudo bem que foi banida, mas ainda assim, seria melhor dar algo agressivo pra ele? Eu acho que o jogador, quando ele tá nesse nível, é importante ele saber fazer as duas funções. É importante ele ter um leque tão extenso que, independente se ele tá com um agressivo ou um defensivo, ele vai conseguir executar bem durante o jogo. Para essa partida, a equipe precisava da Lulu, mas eu acho que a equipe inteira não conseguiu executar bem a fase de rotas, não conseguiram fazer as primeiras movimentações darem certo para essa Lulu funcionar. O problema da Lulu é que ela não seria um alvo bom, um adversário bom para jogar contra esse Gangplank. Inverteram, saíram até que bem no começo, mas depois que a inversão tinha terminado, começaram a levar outras rotas, outras torres, e o Soaz farmando enquanto não farmava nada. A Lulu do Rune, e ele precisava farmar, ele precisava continuar evoluindo. Não evoluiu, terminou o jogo só com o Morello no micro fechado, não conseguiu nem fechar o cajado do vazio, que era o segundo item. A Tristana demora a crescer, nisso o Cork já tinha força da Trindade, o Varus já estava forte. Era uma equipe inteira que demorava para crescer, dependia do escudo do Rune, de uma boa ultimate, o Rune não cresceu, não evoluiu. Acho que o time inteiro errou em decisão, errou em draft. Eles têm que tomar muito cuidado para esse segundo jogo, porque a Origen veio com tudo. E sabe que pode preocupar o time da Fnatic? Vamos supor que a Origen abra um 2-0. E aí você fala, o que adiantou aquele 21-0 até então, né? A parte psicológica fica muito afetada? Eu acho que fica bastante afetado, mas nesse momento, em grande final, não dá pra no 2-0 a gente falar a Origen ganhou ou a Fnatic perdeu. Eu acho que ainda assim a gente pode chegar no quinto jogo, mesmo que saia no 2-0. Porque são duas equipes num nível muito alto e não vão desistir tão fácil. Perdeu a batalha, mas não a guerra, né, GSTV? E bom, a gente agora vai para os melhores momentos, então, onde a Origen garantiu a vitória contra a Fnatic e acabou com o 21-0 deles. E acabou muito bem acabado. Porque foi um jogo, né, muito bem controlado pelo time da Origen. Nesse momento, olha o farm. A cada melhor momento a gente vai ver o farm do Soaz e do Rune, 43-103. O Rune não consegue nem participar da luta, fica na rota superior e o resto da equipe dele tem que defender essa torre do meio. Uma bela jogada para conseguir uma eliminação, mais uma, dessa vez em cima da XP, que garantem a eliminação. E aí até conseguem ganhar um pouco mais de espaço, uma luta em seguida. Primeiro Rune, muito fraco, acaba morrendo fácil pro Amazing. Uma bela ultimate dele para mudar a posição. E olha agora a chegada do Soaz. Olha o Soaz aqui atrás, com flash, garante a eliminação em cima do Reignover. Vale notar também que o Reignover fez uma build de dano mágico. Ele fez a Glaive Rúnica, em seguida o segundo item dele foi uma Zônia. Então ele não tinha resistência, não era aquele Easy Tank. Ninguém da Fnatic era resistente o suficiente. Era só o Alistar, e o Alistar é o suporte. A Lulu não resistia, a Elise não resistia, eles precisavam iniciar aí com tudo pra cima, mas quando o dano do poke tá assim alto, a hora que a Fnatic chega
no alcance que eles precisam para dar dano na Origem, eles já estão sem vida nenhuma, eles já estouraram, e foi isso que aconteceu nesse Essa é a minha grande pergunta pra você, GSTV. Até na hora da narração a gente comentou. Questão de temização da Elise, né? Você mesmo havia apontado na análise dos picks e bus que faltava um grande tanque, e aí ele parte para essa Glaive Rúnica. Não é um tanto equivocado? Por que não ir pro Tito Ardente? E já que pegou Elise e não tem uma grande linha de frente, por que não fazer tanque então de vez? Justamente eu acredito que eles precisavam de uma linha de frente um pouco mais forte para passar pelo mid-game, para alguém fazer frente a esse time da Origem, e ninguém conseguia. A Lulu não tinha uma ultimate boa o suficiente. Eu acho que a Lulu ela tem que funcionar sendo mais uma ameaça quando você já tem um tanque. Quando você já tem alguém para ser resistente, ela tem que trazer mais um campeão aliado para ter essa resistência. E ninguém era resistente. Eles dependiam da Lulu de deixar alguém tancar um pouquinho mais, mas não conseguiam iniciar, não conseguiam chegar no alcance. Realmente eu acho que a itemização tinha que ser mais focada na resistência, no tanque para Elise, buscar essas eliminações. O mid-game foi muito apagado do time da Fnatic, não conseguiram executar nada, e o Gangplank estava muito forte. O dano dele ninguém aguentava, era um barril metade da vida de qualquer um do time da Fnatic. Não tem como ganhar o jogo assim. E agora fica até a pergunta, né? Se vai ter esse ban do Gangplank, porque deduzimos, né, que o time da Origin vai jogar do lado do azul agora e a Fnatic do lado vermelho, então poderia ser um first pick justamente pro Gangplank, né, garantir esse campeão pro Soas, ou se não, né, você até fica aberto e quem sabe numa primeira rotação do lado vermelho a Fnatic garanta esse campeão para o Rune agora, né? Pois é, eu acredito que vai ser um campeão a ser disputado no resto dessa série, já se mostrou muito bem com ele o Soas, e sim, se não for banido pela Fnatic é para eles picarem, porque precisam de uma resposta para agora para esse Gangplank. Certo, muito obrigado, GSTV, pela sua análise, obrigado pelos comentários. E a gente vai agora para um breve intervalinho, pessoal, e volta já com o segundo jogo da grande final da LCS Europa, Fnatic versus Origem. Será que a Origem abre 2-0? Voltamos já.